E aí, tudo bem? Estamos juntos em mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Você usa bolsa pesada? Seu filho mochila acima do peso ideal? Na série Cuidados com a Sua Postura, o fisioterapeuta Fred Magalhães dá dicas sobre o tema. Em nossa sala de entrevistas, vamos falar de obesidade. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, 1 em cada 5 pessoas no país está acima do peso. A prevalência da doença passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Na receita da semana, teremos reaproveitamento de alimentos com um saudável patê de talos. O Viver Bem Unimed Campos começa agora. O uso de mochilas extremamente pesadas por parte dos jovens e adolescentes está cada vez mais frequente e gera grande preocupação. Além disso, as bolsas com muita carga também podem provocar problemas na coluna. Confira com o nosso fisioterapeuta Fred Magalhães mais um episódio da nossa série sobre cuidados com a postura. Olá, Júlio, mais uma dica de postura. E aí, hoje eu vou falar sobre utilização de bolsas e mochilas. Você que tem filho, que leva para a escola, você que começa o seu dia de trabalho cedo e chega em casa tarde, precisa carregar muitas coisas na sua bolsa. Será que você está carregando muita coisa ou não? Será que você está utilizando a sua bolsa de uma forma correta? É isso que eu vou falar hoje, mais dicas de postura para vocês. Vamos agora começar a falar sobre a dica de postura na utilização das bolsas femininas. E aí temos que levar em consideração 2 fatores, o peso e o modo com que ela vai utilizar. Normalmente, utiliza-se a bolsa nos ombros. E aí, como você tem uma carga, um peso no ombro, consequentemente você tem o reflexo de elevar. E isso causa o quê? Dores na cervical, sobrecarga no ombro. Então hoje nós vamos falar sobre a postura da utilização da bolsa. Então o correto como seria? Ela tem que segurar a alça da bolsa, dando uma pressãozinha para baixo, estabilizando a alça, porque normalmente se ela não segura, a alça tende a cair. Tendo a cair, ela tende a elevar o ombro. Isso causa uma sobrecarga no pescoço. Então, o ideal é utiliza-se a alça em cima dos ombros, colocando uma leve carga para baixo, estabilizando o braço aqui, além de ser mais seguro também. Uma outra situação muito comum que nós vemos é a utilização da bolsa nos cotovelos. E aí, apesar de não ser ideal, e aí a minha dica é, se você realmente gosta de utilizar nessa posição, já está acostumada, que utilize ela de um braço revezando com o outro. Mas vamos lá. Nessa posição há uma sobrecarga no bíceps e aí, além disso, causa uma compressão vascular, diminuindo a irrigação do seu braço. Então, por isso que não é o ideal, mas se você realmente está acostumada, é bom que a gente alterne a posição, tanto no braço direito, aqui no caso dela, para o braço esquerdo, revezando isso durante o dia. Agora eu vou falar sobre a dica de postura na utilização de bolsas de grande porte. São aquelas bolsas que você precisa carregar quase que um escritório dentro dela. Aquela que você sai de casa, poxa, eu tenho que levar um monte de coisa para ficar o dia inteiro fora. E aí são essas bolsas de grande porte também, que muita gente usa. E aí qual é o ideal? O ideal é você colocar a alça na transversal, no sentido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Por que eu falei ou? Porque deve ser feito a transição durante o dia. Normalmente aí de 1 em 1 hora você colocar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, para não haver uma sobrecarga nos seus ombros e consequentemente na coluna cervical também. Agora eu vou mostrar para vocês uma situação onde vocês não devem deixar a mochila. A mochila não deve ficar com a alça muito folgada, porque consequentemente o peso da mochila ela vai ficar abaixo da linha da cintura. E o que causa uma força contrária, e aí ela tem que estabilizar a sua coluna. Essa estabilização
né? O que acontece? Ela sobrecarrega muito a lombar. E aí vocês verem que tem aqui, ó, um espaço. Esse espaço não deve acontecer porque há uma maior carga em cima da coluna. Então, o ideal é o quê? O ideal é ela encurtar mais as alças para que a mochila fique acima da linha da cintura. O nosso consultor de saúde do Viver Bem, o Dr. Paulo Irano, conduz agora a nossa entrevista da semana, abordando o tema obesidade e as doenças que estão diretamente ligadas a ela. Confira. Então, Júlio, mais uma vez nós estamos aqui nesse programa da Unimed, o programa Viver Bem, em que nós temos aqui mais uma vez um assunto de extrema importância, que hoje, na verdade, temos uma epidemia mundial relacionada à obesidade. E temos o prazer hoje de receber no nosso estúdio para que possa aí traçar um panorama e orientar o nosso colega, Dr. Carlos Gicovati, que é cirurgião geral, com a formação principalmente na área da cirurgia bariátrica, uma larga experiência em relação a esta abordagem multidisciplinar que é necessária nos pacientes que se enquadram, eu diria assim, no quadro, na verdade, da obesidade. E hoje nós vamos então discutir alguns aspectos em relação a esta abordagem, a este tratamento que hoje nos preocupa muito, porque nós sabemos que a obesidade ela é uma síndrome plurimetabólica, eu diria, e que acaba levando a outras patologias de importância e que elevam a morbidade e mortalidade desses pacientes que são acometidos da própria obesidade, como também das doenças que acompanham esse quadro. Então, Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos aí traçar e o senhor poderia então nos dar aí as dicas, as orientações necessárias para que as pessoas possam se cuidar, para que possam ter uma vida melhor, para que possam ter uma vida mais saudável. E isso implica na qualidade de vida. Então, Dr. Carlos, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem para nos dizer, na verdade, em relação à obesidade, doutor? Agradeço a você, Dr. Paulo Irano, pelo convite, à Unimed. Participar desse programa voltado para a prevenção me satisfaz muito, porque eu lido no dia a dia com uma doença, como você falou, de grande importância, de grande prevalência e que traz muitos problemas para a vida das pessoas. Primeiro, lembrar que a obesidade, como você mesmo falou, é uma doença que acomete uma grande parcela da população. Hoje, estima-se que no Brasil, de cada 10 brasileiros, 5 têm excesso de peso. Excesso de peso nada mais é do que um peso além daquilo que a pessoa deveria ter. É quando aquela calça está um pouco apertada, a blusa está um pouco apertada. E quando nós falamos de obesidade, que já é a doença em si, também em relação à população brasileira, 20% quase da população brasileira tem obesidade. E aí, a obesidade, como você mesmo falou, ela vem acompanhada de outras doenças. Doenças essas que fazem mal para o coração, para o cérebro, para os rins, doenças que precisam ser controladas. E o controle depende principalmente dessa doença, da mudança dos hábitos. Os pacientes, as pessoas que têm obesidade precisam entender que a doença ela é crônica, é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento. E o tratamento depende principalmente de hábitos saudáveis, relacionados basicamente com a questão da reeducação alimentar, saber comer nos horários certos, alimentos certos, evitar os alimentos errados e praticar atividade física de maneira rotineira, sob supervisão de algum profissional. Então, nesse panorama, Dr. Carlos, o que hoje está identificado? Por que a maioria da população, não só do nosso país, como do mundo todo, tem apresentado este aumento progressivo, né, do peso? Né? Por que a obesidade hoje ela está tão presente em todos os países? Isso se deve a quê? Os hábitos? O que está acontecendo com esse mundo, na verdade? Com certeza, os hábitos
interfere nesse resultado. Pode-se dizer que desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com a questão da modernização da indústria, os alimentos também sofreram uma modificação e passaram a ser industrializados. As pessoas passaram a comprar os alimentos nos supermercados em vez de plantar, digamos assim. A vida moderna também traz consequências. Hoje você, em vez de ir andando para algum lugar, você vai de carro. Você, ao invés de subir uma escada, você pega o elevador. Então, são consequências da vida moderna, essa vida em que você tem grande fartura de alimentos muito calóricos, ricos em energia, mas com baixo valor nutricional, e ao mesmo tempo você não gasta tanta caloria, não gasta tanta energia, por conta das facilidades que a vida hoje nos traz. Então, somando isso tudo, em quem tem a doença, digamos assim, aquela predisposição genética, a obesidade aparece. E o problema não só relacionado ao peso, mas como a gente falou, são as doenças que acompanham a obesidade e quem vem atrás da obesidade. Disso nós já podemos concluir, logicamente, que são os hábitos do dia a dia, né? Das atividades do dia a dia, a vida sedentária, esses hábitos alimentares, como foi dito aqui, em relação aos alimentos industrializados, aos alimentos processados, e simplificando isso, nada melhor do que voltar-se às origens dos alimentos naturais, das folhas, das frutas, dos legumes, não é? Essa é a essência maior da alimentação, que hoje ela é desprezada, na verdade. Desde as criancinhas nossas ficam acostumadas normalmente a comer só produtos industrializados, que são melhor apresentados, são bonitinhos, coloridos, né? Gostosos, porque tem alto poder de caloria, todos eles têm muito sal, todos eles têm muito açúcar e acaba acumulando. Então, acho que esse é uma grande dica, um grande chamado às pessoas para que prestem muita atenção e modifiquem de forma simplória os seus hábitos alimentares, né, doutor? Os hábitos precisam mudar. Uma das coisas que eu falo com os pacientes é que tudo começa, às vezes, no próprio supermercado. Se você tem a consciência no supermercado daquilo que você leva para sua casa, se você leva para sua casa alimentos saudáveis, você aumenta a chance de você, quando for se alimentar de coisas saudáveis. Ao passo que, se você compra os alimentos errados, naquele momento de fraqueza, você acaba ingerindo os alimentos errados. E em relação às crianças, eu acho que hoje não tem como falar em prevenção da obesidade se não falar na reeducação das crianças. As crianças, elas seguem os exemplos dos pais. As crianças precisam entender que existem os horários e as situações possíveis para aquelas exacerbações com a alimentação, mas, via de regra, precisam cuidar da alimentação. Alguns estudos falam que quando uma criança é obesa, ela tem maior chance de se tornar um adolescente obeso, e quando uma pessoa chega mais ou menos aos 19 anos com obesidade, ela tem mais de 90% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, a prevenção começa lá na infância, com os exemplos que os pais precisam dar para os filhos. Essa é uma grande dica aos pais e uma chamada de responsabilidade, na verdade, né? Os pais têm esta responsabilidade de cultuar com os seus filhos, com a sua família, no dia a dia, a alimentação mais saudável, baseada nesses 3 pilares, que são as folhas, as frutas e os legumes. Se assim for, com certeza é muito melhor do que a batata frita, do que o presunto, do que o queijo processado, sorvete, e por aí fora, né? Todos esses alimentos, na verdade, industrializados, são alimentos que são processados e contêm muito mais calorias, e isso realmente acaba prejudicando as crianças e, consequentemente, vão ter uma vida pela frente acima do peso, consequentemente com todas as doenças que acompanham este sobrepeso, né, doutor? Isso. A hipertensão, o próprio diabetes, né, as repercussões dessas doenças, como, né, as doenças cardiovasculares, com acidente vascular cerebral, que é o AVC, né, o derrame cerebral, a insuficiência do rim, é uma consequência muito grave. Esta é a recomendação maior, então, em que você tenha uma atividade física adequada e que faça uma alimentação também regrada, né, com melhor qualidade, eu diria assim.
Mas, doutor, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para que a gente possa tratar de um assunto de forma rápida até. Eu sei que isso poderia ser mais demorado, vamos fazer isso numa outra oportunidade, mas dizer que todos aqueles pacientes que tentam de todas as formas e às vezes eles atingem um quadro que é a obesidade mais grave, aquela obesidade catalogada como obesidade de grau 3, né? É a obesidade dita obesidade mórbida. Neste momento, os pacientes já se encontram numa situação grave, numa situação de risco de vida. Isso. Não é? E aí, às vezes, só resta uma saída, que é a cirurgia, tipo a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica que se fala. O que o senhor tem a nos dizer para que evite de chegar a isso, uma vez que eu sei que chegando acaba resolvendo em parte, mas é uma situação muito crítica. O que o senhor tem a orientar sobre isso? Como não chegar a isso, doutor? Eu acho que o caminho para não chegar a uma cirurgia bariátrica é insistir na questão dos hábitos, mas também procurar a ajuda de especialistas como endocrinologista, psicólogos, nutricionistas. São pessoas gabaritadas, são profissionais que vão poder auxiliar o paciente em toda essa reestruturação. Existem alguns remédios que podem ser utilizados, que vão ajudar no controle do apetite. É necessário também uma boa noite de sono. Está mais do que provado de que quando você dorme mal, você altera alguns hormônios na sua corrente sanguínea e isso aumenta o seu apetite. É importante tomar bastante água, é importante ter uma vida saudável, mesmo que você tenha um trabalho estressante, você precisa controlar esse estresse. Então, são situações que vão ajudar você a perder peso, a manter a perda de peso e evitar que você venha a precisar da cirurgia bariátrica. Perfeito. Então, eu acho que isso fica muito claro, é importante se cuidar e lembrar que não só a questão das doenças cardiovasculares, da obesidade levando ao diabetes, agravando essas situações, mas lembrar também que a obesidade ela está sempre muito ligada à carcinogênese, né? Ela acaba levando a uma condição de produção hormonal, principalmente, então há uma ligação direta entre a obesidade e câncer de mama, por exemplo, só para chamar a atenção. Então, é muito importante que a gente possa interromper este caminho, este fluxo de uma epidemia da obesidade, levando, logicamente, a uma pior qualidade de vida, a um risco maior de contrair doenças e evoluir com sequelas muitas vezes graves, né? Então, doutor Carlos, eu gostaria que o senhor encerrasse com algum recado aí para as pessoas, para que possam entender um pouco mais sobre a obesidade e nos comprometemos em um outro momento, aprofundarmos um pouco mais em relação à questão da cirurgia nesses casos. Eu gostaria de finalizar lembrando as pessoas de que a vida é sempre feita de escolhas, né? O que define a nossa vida não são os nossos problemas, o que define a nossa vida é como a gente lida com os problemas. Problemas todo mundo tem, a obesidade é um problema e quem tem obesidade precisa entender e aceitar que existem coisas que vai poder comer e existem coisas que não vai poder comer, não tem jeito. Quem tem facilidade de engordar, dificuldade de emagrecer, precisa mais do que as outras pessoas de prestar mais atenção. Como eu falei, seja no supermercado, seja numa festa, no encontro com amigos, tem que ter todo aquele trabalho de conscientização, de concentração, porque se você faz o certo, no final você colhe bons resultados. Então tá, muito obrigado então. Com o Júlio mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção. Bem, agora a gente vai para o intervalo, mas volta já já com uma prática receita de patê de talos. Automexicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Novo Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Campos. Ressonância magnética de alto campo, tomografia computadorizada Multislice, raio-x, endoscopia, colonoscopia e outros. Novo Centro de Diagnóstico Unimed,
Cuidar de você. Esse é o plano Unimed Campos. Na onda positiva do reaproveitamento de alimentos, vamos mostrar que com um pouco de criatividade, o que antes tinha como destino o descarte, pode passar a compor uma refeição. A nossa receita da semana é um exemplo disso, um prático patê de talos. Você sabia que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados a cada ano? Que cerca de 70% da água do mundo é utilizada na agricultura, mesmo com todo esse desperdício? E ainda que existem milhares de pessoas passando fome? É por conta de dados como esse que é importante a gente criar consciência alimentar e evitar o desperdício dos alimentos. É justamente por conta de dados como esse que é importante a gente se preocupar em evitar o desperdício dos alimentos. Esse desperdício pode acontecer desde a produção até o transporte, a estocagem, mas nós, durante o preparo dos alimentos, também contribuímos bastante com esse desperdício. Por isso que existe a consciência alimentar e o aproveitamento integral dos alimentos. Por isso que nós estamos fazendo essa sequência de receitas falando sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Quando a gente desperdiça cascas, sementes, entre cascas e talos, a gente também está desperdiçando grande parte de nutrientes e de muito sabor para a nossa comida. Hoje nós vamos fazer uma receita utilizando talos de alguns vegetais. Para essa receita você vai precisar de 1 xícara de chá de talos de sua preferência. Aqui eu estou utilizando os talos de agrião, espinafre e salsinha, mas existem também de outros vegetais que você pode utilizar, como de beterraba e também de brócolis. Além disso, nós vamos utilizar 1 cebola picada em cubinhos, 2 alhos, 1 pote de iogurte natural sem sabor, 1 pote de creme de ricota, cebolinha, sal a gosto e azeite para refogar. Nos talos nós encontramos diversos nutrientes, como vitaminas do complexo B, A, C, potássio, ferro e fibras, então vale muito a pena investir no consumo deles. Nós vamos iniciar o preparo refogando a cebola e o alho em uma frigideira com um pouco do azeite. Depois que o alho e a cebola já estiverem um tempo refogando, nós vamos adicionar os talos e acertar o sal. Quando o nosso refogado já estiver pronto, nós vamos tirá-lo do fogo e misturar com os outros ingredientes. Com todos os nossos ingredientes já misturados, o nosso patê está pronto. Agora a gente pode levar à geladeira e esperar um tempo até ele esfriar e ele está pronto para ser servido. No próximo programa você vai aprender a fazer uma receita de granola salgada com a semente de abóbora. Até lá! Chegamos ao final de mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Todo domingo às 4 da tarde, a gente tem um novo programa aqui na Plena TV. E você também pode acompanhar todos os programas através do nosso canal no YouTube. Basta você clicar lá, Unimed Campus RJ. A gente se vê!